Olá, meus amigos de Bertioga, do A Caminho da Luz, meus parceiros de estudos, de trabalho. É muito bom a gente encontrar essa maneira pela internet de estarmos juntos, ainda que separados, próximos, ainda que distantes, usando os recursos que nós temos para enfrentar juntos esses desafios de tempos de transição, esses desafios de pandemia do coronavírus. E é esse o tema que a gente quer conversar com vocês hoje, buscando significados, buscando razões, o que a vida estaria querendo dizer para a gente a respeito dessa situação. Porque é claro que quem acredita em Deus não precisa nem ser espírita. Só existe uma maneira de acreditar em Deus, que não caia uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. O Deus que todos conhecem no mundo todo é bom, perfeitamente justo, todo-poderoso. Esse Deus, ele precisa trazer significados, trazer conteúdos, trazer aprendizados, trazer curas através de todas as situações. Não é assim? Descobrir essa razão é fundamental, porque a dor mais difícil de passar, que só se trabalha essa dor com revolta, com pena de si mesmo, com raiva, é a dor que não se consegue entender, não se consegue perceber finalidade. Compreender finalidade nisso que a gente está vivendo é a tarefa mais importante desse momento, para a gente bem aproveitar as oportunidades contidas nessa situação, nessa condição que a gente tem. Vamos a isso? O que será que a vida está querendo dizer com a pandemia? A nossa maneira de ver, nós buscaremos para enfrentar essa questão um método que junte ciência e religião. Nada mais adequado na fé raciocinada que a gente juntar as maneiras de enfrentar o tema da ciência e da religião para buscar as respostas. Por exemplo, há diversas situações em que a ciência se utilizou dos efeitos para conhecer as causas. Uma delas, a que eu conheço exemplarmente nesse sentido, foi a questão dos buracos negros na astronomia. A astronomia só pôde deduzir que existiriam buracos negros não por vê-los diretamente, não por tocá-los, mas pelos efeitos que eles geravam. Nas observações astronômicas se percebeu que algumas regiões do espaço misteriosamente atraíam tudo à sua volta. Tinha um poder gravitacional tão grande que distorciam a própria luz. E pelos efeitos começou-se a conhecer as causas. E isso é maravilhosamente integrado, convergente para o método evangélico, em que Jesus deixou claro para nós que nós conheceremos uma árvore pelos seus frutos. Vamos então conhecer a árvore, a mensagem de Deus, a função de Deus para esse momento, pelos seus frutos. Vamos lá? Quais são os frutos, quais são as orientações que nós temos recebido a respeito do coronavírus, para bem enfrentar essa situação? Em primeiro lugar, trata-se de uma pandemia.
O que a pandemia pode ter embutido de lição espiritual, de significados, de aprendizados? Se ela nos ajudar a nos aproximar de uma vivência de fraternidade que iguale todos os povos, todas as raças, todas as condições sociais, será muito interessante. E esse significado, essa lição da fraternidade, ela nos vem sendo ensinada há muito tempo por muitos sábios, especialmente por Jesus Cristo, que colocou o mandamento maior como sendo de amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Muito legal isso, né? E como grande caminho para esse amor, Jesus nos propôs o exercício da compaixão, que é outra das orientações fundamentais para todos nós que enfrentamos o coronavírus. Porque não basta nós não nos infectarmos, nós precisamos também não infectar os outros. Precisamos pensar nos outros, precisamos nos colocar no lugar dos outros. Exatamente o que Jesus falava ao dizer: faça ao próximo o que gostaria que o próximo lhe fizesse. Nada mais atual, não é verdade? Jesus também nos propõe uma nova ordem de valores. Estabelecer, claro, uma hierarquia de valores. E essa discussão de valores está no cerne do enfrentamento para essa pandemia. No nível macro, o que mais se vê é: o que é mais importante, a economia ou a vida? Que peso devemos dar a cada uma dessas questões, já que as duas são importantes? Isso é fundamental também nas nossas vidas. Como eu vou ficar sem cuidar, sem fazer a pintura de cabelo, sem cuidar da minha estética? Como eu posso ficar sem isso? Como eu vou ficar sem a empregada doméstica? Se ela não pode vir até minha casa por uma ordem maior, de interesse maior, seria ético eu cobrir as suas despesas, eu remunerar o seu trabalho, mesmo sem ela estar vindo trabalhar, como acontece com os funcionários públicos em home office, com funcionários privados? Será que seria ético assim? Essas questões são todas muito cristãs. A questão da limpeza é uma questão muito cristã, é ou não é? Limparmos-nos desses conteúdos, das nossas sujeiras a todo momento. Na questão 919, Santo Agostinho, de O Livro dos Espíritos, Santo Agostinho nos fala isso. Primeiro Kardec pergunta qual seria o grande caminho para nós nos elevarmos espiritualmente. A resposta é: conhece-te a ti mesmo. Uma máxima referendada por Jesus. E pedindo Kardec uma maneira prática de seguir essa receita, vem Santo Agostinho, em nosso socorro, dizer que todos os dias, quando estava encarnado na Terra, fazia um exame do seu dia, se fez mal a alguém, se fez todo o bem que podia, já se programando certamente para uma reparação e uma reconciliação. Isso não é cristão, isso não é vigiar e orar, isso não é profundamente coronavírus, porque nós não temos um álcool gel para limpar as nossas chagas, as nossas sujeiras espirituais, mas certamente o perdão, o arrependimento,
a reparação, a reconciliação, o nascer de novo pregados por Jesus são limpezas fabulosas. É um conjunto de informações, de sugestões que existe no coronavírus, na pandemia, que nos sugerem, é tão grande esse conjunto que nos sugere, será que foi para isso que Jesus permitiu que isso acontecesse? Será que nós não estaríamos acomodados ou abordando esses temas apenas teoricamente, sem enfrentá-los nas nossas vidas, no nosso cotidiano? Viver essa fraternidade é um convite diário. O que acontece na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos, é nosso, é assunto nosso, porque o problema deles é o nosso problema, porque a solução para eles será a solução para nós, porque os viajantes daqui para lá serão tão ruins se descuidados, se desatentos com a pandemia, quanto os viajantes de lá para cá. O mundo está globalizado em termos de informações, em termos de viagens, em termos de problemas. Somos uma família só. Somos aquela família universal que Jesus nos vem exercitando há 2000 anos, ensinando-nos a dizer diariamente Pai Nosso. Pai Nosso quer dizer que somos todos irmãos perante um mesmo Pai. Esses significados são desafiadores, maravilhosos, vocês não acham? Precisamos buscar essas alternativas, essas situações, esses significados, porque Deus nunca desiste de nós. Ele vem adequando os seus métodos pedagógicos, as suas terapêuticas, ao paciente que nós temos nos mostrado, ao tipo de aluno que nós temos sido. Vem aprender ensinando pelo amor, vem curando pelo amor, e quando nós, não tendo olhos não vemos, tendo ouvidos não ouvimos, o que ele faz? Como é que ele nos chama? Da mesma maneira que nós, quando precisamos acordar alguém que tem um sono muito pesado, começamos com um chamamento mais suave e vamos aumentando o volume e a intensidade dos chamados. Da mesma forma que nós, orientando nossos filhos, fazemos primeiros chamados, primeiros convites à reflexão mais suaves, e depois vamos gradativamente aumentando o volume. Inclusive o isolamento social da pandemia, outro tema que nos ajuda muito a pensar a necessidade espiritual da interiorização, também é muito parecido com aquele cantinho da reflexão que muitas pessoas usam modernamente na criação dos filhos, colocando-os para pensar sobre algo desarmônico que eles tenham feito. Será que o pai não está fazendo isso com os filhos, conosco mesmo? Parece muito apropriado para pensarmos sobre o que está acontecendo conosco. Que convites há nessa interiorização? Nos revisitarmos, nos reavaliarmos, nos olharmos novamente e profundamente. A começar pelas nossas casas mesmo. Abrir os armários, olhar as coisas, rever o que nós temos trazido no armário prático das nossas casas, no armário material, buscando eventualmente coisas, roupas, equipamentos, papéis que já não têm mais utilidade e que precisam ser movimentados
para trazer saúde ambiental para as nossas casas. Isso é muito interessante. Tem uma disciplina oriental do Feng Shui que fala exatamente isso, que a qualidade energética das nossas casas depende da gente não ter cantinhos de material sem uso apodrecendo, que isso prejudica a circulação das energias dentro das nossas casas, assim como dentro das nossas vidas, que é uma segunda tarefa dessa interiorização propiciada por esse isolamento social. Abrir os nossos armários mentais e afetivos. Será que nós não estamos guardando ideias antiquadas, ideias ultrapassadas? Não estamos nos apegando a padrões que precisam ser revistos? No sentido racional? E no sentido emocional? Será que também não estamos vendo sentimentos, cultivando sentimentos como mágoas, culpas, medos e preconceitos que também nos adoentam, nos envenenam e dão bases inclusive para as perturbações espirituais? Porque é claro que o obsessor vai se conectar conosco através dos nossos padrões, das nossas manias, das nossas mágoas, das nossas culpas. Um monte de lixo espiritual que nós temos cultivado, acumulado nas nossas vidas. Não, o próprio Jesus nos orientou a respeito desse aspecto, dizendo que se um espírito é tirado de uma pessoa, é expulso de uma pessoa, como se falava naquele tempo, mas a casa continua arrumada para ele, ele retorna com outros 7. Nós devemos e precisamos buscar assistência espiritual, os centros espíritas, para acolher e encaminhar os nossos os vingadores, as pessoas que nos querem obsediar. Mas se nós não pensarmos no que nós mesmos temos, como nós estamos nutrindo essas influências, é claro que uma pode sair definitivamente ou não, pode voltar, e se sair definitivamente, outras podem vir, porque nós estaremos nutrindo. A respeito disso tem uma história de um líder indígena muito conhecida que é muito gostosa de relembrar. Perguntaram para ele como a sua cultura vê a situação espiritual, a evolução emocional e espiritual do ser. E a resposta dele foi surpreendente. Disse: na minha cultura, nós sabemos que temos 2 cachorros dentro de nós. Um deles é manso, fiel, muito cooperativo, ajuda muito na nossa defesa, ajuda muito nos cuidados com a casa, é muito útil, alegre e amigo, enquanto que o outro não. O outro é feroz, violento, imprevisível, agressivo. E o interlocutor, ouvindo essa definição da parte do líder indígena, ficou muito espantado, imaginando talvez concretamente o incômodo de ter 2 forças tão poderosas dentro de si, e perguntou para o líder indígena: e qual deles prevalecerá? Olha que pergunta fundamental. E a resposta foi: aquele ao qual eu alimentar. Nesses tempos, então, de pandemia, nesses tempos de isolamento social, nesses tempos de riqueza vivencial, porque sempre se falou que tempo é dinheiro, então nós estamos
com muita riqueza, com muito tempo. É fundamental nós pensarmos o que eu tenho feito com o meu tempo, como eu tenho gasto essa minha riqueza, o que eu fiz, faço e preciso fazer para bem enfrentar essa transição planetária. Porque a respeito dessa pandemia, algumas mensagens espirituais preciosas têm sido vistas. Vocês têm acompanhado? Há um material muito interessante no YouTube de mensagens espirituais a respeito do coronavírus. E essas mensagens condizem com algumas expectativas apontadas pela ciência a respeito de uma segunda onda do coronavírus, que nós nem estamos terminando nem na metade da primeira onda, mas já se espera. Já existe a suspeita forte de que pode vir uma segunda, porque seria condizente com as pandemias, com o comportamento dos vírus. Também os mensageiros espirituais falam dessa previsão de uma segunda onda, que a princípio tende a ser bem pior do que a primeira, mas que pode não ser, se nós bem aproveitarmos, se nós bem vivenciarmos esse nosso momento. Alguém pode estar pensando, puxa, mas o que eu fazia de melhor da minha vida estava conectado ao centro espírita. Sim, mas a instituição precisa fechar em atendimento às normas sociais, às recomendações das autoridades, mas com todo o cuidado previsto pela ciência, nós podemos manter atividades como essa que estamos mantendo aqui, fazendo uso da tecnologia, mas também ajudando a população de rua com luvas e máscaras, mas não deixando de fazer, não deixando de viver, não deixando de nos solidarizar com vizinhos idosos, com homens de rua que estejam próximos à nossa casa, com cachorros abandonados. O mundo não acabou, o mundo não parou. Foi previsto para o chamado fim dos tempos, previsto por Nostradamus, previsto pelo calendário maia, previsto por Jesus, que haveriam dores, pestes, tragédias coletivas. Por que essas tragédias coletivas vêm na transição? Porque elas ajudam como prova, ajudam como divisor de águas, separação do joio e do trigo. Só acompanhando o tempo aqui para a gente não abusar da nossa conversa. Essa separação do joio e do trigo é absolutamente fundamental no processo de transição planetária, e ela vai ser feita a partir do comportamento de cada um de nós nessa situação. Se nós estamos aproveitando para nos expandir em solidariedade, se nós estamos nos fechando no instinto, no egoísmo, no medo, na dúvida. Examine-se. Estimule outros amigos de centro, outros amigos da vizinhança, os nossos parentes. Aproveite essa oportunidade de rearrumação dos armários físicos, dos armários emocionais e mentais, e rearrume e limpe também as suas relações familiares, exercitando o perdão, exercitando o arrependimento, exercitando o nascer de novo. Se nós bem vivermos, se nós bem aproveitarmos essas oportunidades, certamente não virão outras lições repetindo as primeiras. Certamente não virão outros remédios. Qual é o médico que continua medicando o paciente que já está curado? Qual é o professor que continua ensinando o aluno que já aprendeu a lição? Não é mesmo? Nós podemos
pelo menos amenizar dores que vierem pela frente, caso nós tenhamos, como indivíduos ou como coletividades, aproveitado bem as oportunidades que nos estão sendo dadas agora. Ao invés de nos apegarmos ao medo, à dúvida, à desconfiança e ao ódio, que especialmente é gerado pela infeliz prática política que o Brasil tem com a qual o Brasil tem desenvolvido a reação ao coronavírus, e que muitos de nós mergulha de cabeça desenvolvendo esse conflito e essa guerra nas redes sociais, nas famílias, nas relações. Nós podemos fazer desse limão uma bela limonada. Nós podemos fazer aproveitar as oportunidades de autotransformação, ou nos revelarmos naquilo que nós na verdade estaremos sendo, pelo menos nesse momento, que é o egoísmo, que é a dúvida, que é o fechamento, que é a animalidade instintiva. Que assim não seja, que nós mostremos e desenvolvamos o nosso melhor, e assim a gente faz junto para exercitar, para fazer da fraternidade, da vivência fraterna dos nossos aprendizados, do compartilhamento do melhor de nós, a nossa forma de viver a dor. Vivamos a dor, façamos da dor um estímulo ao nosso crescimento espiritual. Um grande abraço para vocês, foi um prazer a gente estar juntos, ainda que distantes, mas mais juntos do que nunca espiritualmente, nessa transição, nessa pandemia, na saúde, na tristeza, até que a morte nos separe, porque a morte virá, mas que ela nos pegue na prática com a morte simbólica, que é a transformação, que é a mudança, como a gente é estimulado a pensar na saudação que a gente faz a Maria, que a gente reproduz aqui em lembrança e em exercício de transformação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, os homens, entre toda a humanidade. Bendito é o fruto do vosso ventre, esse sol espiritual da terra que se chama Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, agora e na hora da nossa transformação, da nossa passagem, do nosso aprendizado, da nossa crise, da nossa evolução, da nossa transformação, que assim seja. Graças a Deus. Um grande abraço e até a próxima.